Olá pessoal, tudo bem? Nós comemoramos agora, dia 20 passado, 20 de julho, 51 anos da ida do homem à Lua. Uma saga fenomenal, né? Uma das maiores aventuras da história da humanidade, é um custo absurdo, né? E na verdade tratou-se de quase só de uma briga política, né? Porque na Lua, na verdade, não tem tanta riqueza assim que justificasse aquela corrida tão rápida, né, para se chegar lá e aquele gasto monstruoso, né? É, Isso inicia na Segunda Guerra Mundial. Os nazistas bombardearam muito, principalmente a Inglaterra, com foguetes. Eles tinham essa tecnologia, os foguetes que desenvolveram. Eram os V2, né? V, porque o Goebbels, Joseph Goebbels, que era o chefe da propaganda nazista, deu esse nome por causa de vingança, vingança aos bombardeios aliados, né? E quando terminou a guerra, esses gênios dos foguetes alemães, uma parte foi para a Rússia, outra parte para os Estados Unidos ou para a Europa, e o Werner von Braun, que era um jovem de 30 e poucos anos, que era tido como o mais gênio deles, foi para os Estados Unidos. E lá ficou um tempo encostado nos Estados Unidos, por conta do governo americano, até que em 1957 os russos lançam o primeiro satélite artificial. Você imagina um satélite na estratosfera, quase que na gravidade zero, microgravidade. O Sputnik era uma bola, um satélite mais ou menos do tamanho de uma bola de basquete, e que emitia um bip por rádio. Bip, bip, bip. E ficou 22 dias no espaço, os americanos ouvindo aquele bip. Os americanos ficaram desesperados, porque imaginaram o seguinte: mas se eles conseguem botar alguma coisa na estratosfera, eles podem colocar um foguete, uma bomba atômica e jogar em cima da... Como se o russo fosse lançar uma bomba e antes fosse mandar um satélite com bip dando aviso que podia fazer aquilo. Mas enfim, os americanos não entendiam, diziam, eles mal conseguem fazer uma geladeira, como é que conseguiram botar isso no espaço? E o presidente Eisenhower imediatamente fez a NASA, né, que é o Instituto de Ciência Aeroespacial Americano, tecnológico, e disse, olha, porque o russo fez o Sputnik foi lançado em outubro, em novembro eles lançaram, isso em 57, botaram uma cadela no espaço, a Laika. Essa cadela morreu lá no espaço, a cápsula voltou, ela estava morta. Mas toda cadela que nasceu no final dos anos 50 e no começo dos anos 60 deu o nome de Laika. Eles mandaram mais de uma dúzia de animais, de cães para o espaço. E os americanos então começaram com isso, e o Eisenhower falou, não vamos mandar um homem. Mas que tipo de homem eu acho que deve ir para o espaço? Grande, pequeno? Ninguém sabia o que ia ser, botar um homem na gravidade, na microgravidade, né? Ele disse, não, pilotos de teste de aviões, de foguetes, de aviões americanos. Pilotos de teste, ótimo. Fizeram um grande concurso nos Estados Unidos para escolher os melhores, ou os melhores pilotos de teste americanos. E essa saga virou um livro, né, do Tom Wolfe, que depois virou filme. Os Eleitos, vale a pena, o filme ganhou 4 Oscars. E são os 7 primeiros astronautas, passavam por cada um, eles não sabiam que tipo de teste tinham que fazer com esses caras, né? E ficaram testando isso. Eles iniciam o projeto Mercury, que é o deus Mercúrio, o deus romano Mercúrio, que tinha asas no capacete, no elmo, no capacete e nas sandálias, né, para voar. E eles começam com isso. O americano consegue colocar um macaco em janeiro de 61 no espaço, o Han, quer dizer, a Laika é de 57, só em 61, quase 4 anos depois que o americano, no final de 51, no começo de 61, que o americano consegue mandar um macaco. Mas naquele ano assumiu o John Kennedy, em 61, e em abril acontecem as 2 piores coisas da vida do Kennedy. Primeiro, os russos colocam um homem no espaço, Yuri Gagarin. E logo depois, naquele mesmo mês, ele perde a invasão. Ele tentou derrubar o Fidel Castro em Cuba, bancou e armou exilados cubanos que moravam nos Estados Unidos, e teve uma derrota fragorosa. Ali todos foram presos e fuzilados e tal. Então ele estava muito mal, disse que consultou o Von Braun, antes se podia dizer isso, e foi ao Congresso e disse o seguinte, que ainda naquela década os Estados Unidos colocaria um homem na Lua e o traria são e salvo. Nós estamos em 61, isso seria até o final de 69, né?
O pessoal da NASA desesperou. E naquela mesma semana, num discurso que ele fez na Universidade Americana, o Kennedy disse o seguinte: nós escolhemos ir à Lua porque é difícil, não é porque é fácil, não, porque é difícil. E o pessoal da NASA ficou maluco, não sabia o que fazer. E montaram o projeto Mercury, depois foram agregando o Mercury, depois veio o Gemini, que eram gêmeos, 2 astronautas no foguete, porque um saía para aprender a andar no espaço, enfim. E depois o projeto Apollo final, que eram 3, que um ficaria. Eles decidiram ir eliminando partes do foguete. O Von Braun, no início, pensou num foguetão gigante de mais de 100 metros que saísse da Terra e fosse até a Lua. E a turma da NASA eram jovens, a média era de 27 anos de idade, jovens engenheiros mecânicos, engenheiros aeronáuticos, disseram: não, isso é um absurdo. Ele vai gastando combustível, vai largando para trás as partes, de tal forma que chegue só uma cápsula lá e um módulo na Lua só. Depois o pessoal, um fica ali na cápsula, 2 desçam para a Lua, tem que ser 2, porque vai dar uma zebra com um, tem que ter mais um para garantir ou para acudir o outro, né? E assim foi feito. Então o projeto Apollo, deram azar a Apollo 1, os 3 astronautas que estavam em testes ainda morreram em terra, porque pegou fogo dentro, morreram carbonizados, injetavam oxigênio puro dentro da cápsula. E teve um curto-circuito, queimou os 3 em minutos, segundos. Mas enfim, já da Apollo 1 então pulado logo para Apollo 7, estava chegando em 69, em 68, já deram a primeira volta à Lua, na Apollo 8, Apollo 9, 10, Apollo 11. Nós estamos falando de julho de 69, quer dizer, teria mais uns poucos meses para concluir a promessa do Kennedy. O grande problema é o seguinte: quem ir à Lua? Eles primeiro fizeram a seleção, eles tinham muitos astronautas e escolheram realmente os 2 melhores. O primeiro era o Armstrong, que era o mais gelado, era aquele que tinha a melhor reação nos momentos de crise. E o segundo foi o Aldrin, Buzz Aldrin, porque ele era um piloto mergulhador. Então, os outros não conseguiam no espaço cumprir tarefas. E ele que sugeriu isso. Vamos fazer uma piscina gigante, vamos treinar a piscina, que vai ser muito parecido com a microgravidade, ou com a zero, sem gravidade. E deu certo. Então, foram os 2 escolhidos. Mas mesmo assim, e quem seria o primeiro? E escolheram o Armstrong, porque ele é que tinha o menor ego. E de fato, você imagina que na sua geração, Neil Armstrong é o maior aventureiro, é o maior herói. E você nunca ouviu, ninguém nunca ouviu ele num show de rock ou fazer uma propaganda de margarina. Zero de vaidade. Uma vez chegaram a oferecer $1 milhão para ele tirar assim, uma centena de fotos e autografar, ele recusou. Ele queria só ser professor e odiava holofotes. Não era o caso do Aldrin, que foi o segundo. Mas há um fenômeno com o Aldrin, é o seguinte: o Armstrong, quando pousa na Lua, o módulo lunar, ele desce, pisa com o pé esquerdo até gozado e diz assim: um pequeno salto para o homem, um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Isso o Armstrong. E o Aldrin ainda levou uns 12 minutos para descer, porque ele ministrou uma comunhão para si dentro da cápsula. Você imagina que ele levou uma caixinha que ali tinha um cálice, vinho e um pedaço de pão. Ele muito religioso. Então você imagina que a primeira refeição de um ser humano na Lua foi uma comunhão. Ali a igreja de Webster, em Houston, no Texas, todo ano, todo domingo próximo do dia 20 de julho, celebra essa comunhão da Lua, né, tomada na Lua. Mas eles voltaram. Então, o Apollo 11, diz um brasileiro, um fenômeno brasileiro, Josué de Castro. O Josué de Castro era um médico negro brasileiro, genial, escreveu livros nos anos 50 sobre a fome. Ele foi exilado do Brasil nos anos 60, mas ele escreveu e dizia o seguinte: o Josué foi 4 vezes indicado ao Prêmio Nobel. Josué de Castro, brasileiro, nos anos 50 e anos 60, foi indicado ao Nobel 4 vezes. Ele dizia que com esse dinheiro gasto por um homem ir à Lua, e também com a guerra do Vietnã, né, os americanos podiam ter acabado com a fome no mundo. E foi muito dinheiro gasto disso mesmo. E uma coisa impressionante, a ciência no século XX, em apenas 60 anos, uma geração, 60 anos, o homem fez o primeiro avião e foi à Lua. Quer dizer, 60 anos antes de Armstrong pisar na Lua, Santos Dumont e os Wright estavam inventando o avião.
É impressionante, né? A ciência do século XX como foi rápida. E em 60 anos apenas, em uma geração. Maravilhosa ciência do século XX. Um abraço a todos.